Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Andréia Pires. E eu sou o Biro. E eu sou a Bianca Rosália e esse é mais um programa do podcast Peão 4.0. E neste programa iremos continuar a série especial sobre as eleições. No programa passado, falamos um pouco sobre a história e a atual conjuntura sobre as eleições, os partidos e o sistema eleitoral. Ou seja, tentamos entender o cenário eleitoral como um todo. E se você ainda não ouviu o programa anterior, não deixe de ir nos nossos canais das plataformas digitais e ouvir para ficar por dentro de todo o cenário eleitoral. Sim, e no final do último programa a gente chegou à conclusão de que o sistema eleitoral é feito para impedir a participação política dos trabalhadores. Mas é muito importante que a gente participe justamente para difundir ideias, né? Nos organizar politicamente e construir uma alternativa independente para atuar na luta de classes contra os patrões, a direita, a extrema-direita, o Bolsonaro e todos os golpistas. Mas uma alternativa deve ser construída buscando responder aos principais problemas da população, dos trabalhadores e de todos os setores oprimidos. Ou seja, o desemprego, a precarização do trabalho, a saúde, a educação, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, moradia e etc. E esses são temas que acabam sendo abordados durante toda a eleição. Mas afinal, o que aqueles candidatos que querem defender e se colocar ao lado dos trabalhadores devem defender nas eleições? Boa pergunta, Andréia. E o programa de hoje é exatamente sobre isso. Afinal, qual o programa que devemos defender e lutar nas eleições? Então bora começar o programa? Bora! Vamos lá! Mas para a gente saber qual o melhor programa para responder às necessidades dos trabalhadores, primeiro a gente precisa ver a fundo quais são os principais problemas, né, que a nossa classe enfrenta no dia a dia. Sim, mas também precisamos entender que essas eleições municipais são mais nacionais do que nunca. Ou seja, cada eleição das cidades precisa ser vista no marco do que acontece em meio ao governo da extrema-direita de Bolsonaro, em meio a uma crise econômica histórica mundial, aprofundada por uma pandemia que já matou 140 mil pessoas só no Brasil. E o mais importante, aconteceu um golpe institucional no país em 2016, que está criando um regime extremamente autoritário, com militares entrando no executivo e judiciário, ganhando superpoderes, e o Centrão costurando pactos entre as alas para diminuir as instabilidades políticas e normalizar o governo Bolsonaro. Andréia, este golpe institucional e todo esse regime que vem se formando tem o objetivo de atacar o direito dos trabalhadores e vem piorando a condição de vida e trabalho em todo o país. Desde que se instaurou o golpe institucional, foram aplicados a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tivemos a lei de teto, a reforma curricular do ensino médio e depois com a pandemia, os ataques só pioraram, com os PLs 936 e 937. Além disso, as demissões vieram em massa, aumentando o número de desemprego em plena pandemia. E não existe direito à quarentena e proteção aos grupos de risco para os trabalhadores que seguiram trabalhando. Muitas vezes, sem nem mesmo direito a EPIs. Não à toa, os trabalhadores precarizados e negros foram as principais vítimas da Covid. E agora querem avançar com as privatizações das maiores estatais, como Correios e Petrobras, e aplicar a reforma administrativa. Pois é, Birão, e nesse cenário a gente já está batendo recorde de índice de desemprego, alcançando praticamente a marca de 14%. O trabalho precário, em especial por aplicativos, né, sem carteira assinada e sem direitos, vem aumentando muito, obrigando centenas de milhares a trabalharem pelo menos 12 horas por dia para pagarem as contas, sem nenhuma garantia de nada em plena pandemia. Enquanto isso, Bianca, a lei do teto de gastos impede o aumento de investimentos na saúde em plena pandemia, justamente quando todos os esforços deveriam ser salvar vidas. Os trabalhadores da saúde se manifestaram em todos os cantos do país contra os salários atrasados e rebaixados e denunciando a falta de EPIs para trabalhar. Além disso, seguimos sem testes massivos, com uma quarentena cega para os que podem, enquanto o vírus se espalha pela periferia através dos transportes lotados e habitações precárias que muitas vezes nem saneamento básico possuem. Ao mesmo tempo, na educação pública, todos os governos estão pressionando para o retorno presencial, sendo que as escolas seguem em condições completamente precárias. Muitas sem ter nem mesmo papel higiênico e sabonete garantido pelo repasse estadual e municipal. Tudo
tudo isso enquanto a lei do teto de gastos mais uma vez impede o aumento do investimento. E as propostas dos governos têm sido reformular o currículo, cortar disciplinas básicas universais, piorando a educação para favorecer disciplinas que atendam o interesse dos patrões do mercado de trabalho local. E todo esse corte de gastos, privatizações, reforma da Previdência, leis que proíbem o investimento público, servem apenas para garantir que o rio de dinheiro que vai para o pagamento dos juros de rolagem da dívida pública sigam aumentando, né? Essa dívida, como sempre a gente fala aqui no Peão 4.0, é completamente ilegal e fraudulenta, né? E é uma verdadeira máquina dos países imperialistas, como os Estados Unidos, por exemplo, de parasitar as riquezas de países submissos, como o Brasil. E os problemas são intermináveis. Cada um desses temas poderia ter um episódio inteiro no nosso podcast dedicado para explicar. E alguns, inclusive, já têm, como, por exemplo, os inúmeros programas falando sobre a precarização do trabalho, das demissões e do desemprego. Mas então, o que defender para cada um desses problemas? É possível resolver todos eles? É sim, e vamos mostrar. Os políticos da ordem dos partidos burgueses, que governam para os patrões, só sabem falar sobre esses problemas de forma demagógica, mentirosa, ou então, no máximo da sua sinceridade, defendendo ideias que apenas irão piorar as condições da nossa classe. Sim, muitos falam de melhorar isso ou aquilo, sem dizer como, né? Ou falam de privatizar para conseguir o dinheiro, ou então, para ter emprego, é preciso ter menos direitos, né? Ou seja, parece que sempre quem paga a conta é a gente, né? Os trabalhadores e a população. Tem sempre uma chantagem que para melhorar algo é preciso piorar outra coisa, e no final nada melhora e tudo fica pior. É sempre assim, ano após ano, eleição após eleição. Partidos desse tipo é o que mais tem nas eleições. Seus fundos eleitorais são inflados com as fortunas de grandes empresas e seus patrões para depois terem esses partidos governando por seus interesses. São partidos como o PSDB, o PMDB, o DEM, o PSL, o PSB, a Rede, o PSD, o Novo, o Podemos, o PRTB, o PROS e por aí vai. São os partidos de Russumano e de Covas em São Paulo, do Paes e do Crivella no Rio de Janeiro e do Calil em Belo Horizonte e também o João Campos em Recife e Fortunati no Rio Grande do Sul. E de todos os candidatos do Centrão, da direita e da extrema-direita. Esses políticos, como já falamos no episódio anterior, não governam para a gente. Eles governam para os patrões, para as grandes empresas, para a elite, para os donos da dívida pública, para os grandes bancos e multinacionais imperialistas, que exploram nosso trabalho e querem tirar vantagem de tudo o tempo inteiro, nunca satisfeitos, querendo sempre mais luxo, sempre mais gananciosos, com sede inesgotável de lucro. E a verdade é que todos esses problemas que a gente mencionou são impossíveis de resolver sem atacar o lucro, né? Sem diminuir os privilégios, sem tirar do bolso dos patrões e da burguesia. Por isso, a conciliação que defende o PT desde as suas origens, né, e de outros partidos reformistas, como o PCdoB, é impossível. É impossível governar para todos, como diz o Lula, que no final sempre governou mesmo para os banqueiros. E para conquistarmos nossos direitos e lutarmos pela nossa classe, até mesmo para garantir o mínimo de melhoria em nossas vidas, é preciso fazer transformações radicais nas leis, na economia e na sociedade. Um programa que defenda a nossa classe, que sirva não só para as eleições, mas para a luta de todos os dias, para a luta de classe, para as greves e manifestações nas ruas, que seja um exemplo e referência para a nossa organização política e parta do princípio da independência de classe. E infelizmente, como já vimos dizendo em episódios anteriores aqui no Peão 4.0, os grandes partidos de esquerda de hoje, como o PSOL, além de estarem se aliando com o PT e outros partidos burgueses, como a Rede, jogando a independência de classe para o espaço, o programa que eles estão levantando nessas eleições não tem como objetivo a luta de classe. Eles não querem atacar a raiz do capitalismo, mas sim de serem gestores e governantes viáveis para as prefeituras e municípios. Ou seja, não estão se propondo a enfrentar o capitalismo e o regime autoritário e o governo de extrema-direita que temos hoje. Estão se propondo a serem bons administradores da miséria, da exploração e das opressões estruturais em que vivemos. Esse é o caso do Boulos em São Paulo e também de organizações como o PCB e a UP. Exatamente, Andréia. Mas então vamos lá, qual o programa que deve ser defendido para representar o interesse dos trabalhadores?
começar do começo. Para irmos à raiz dos problemas, temos que partir do que dissemos lá no começo. Esta é uma eleição, mais do que nunca, de temas nacionais, e precisamos se opor claramente ao regime golpista que está tentando se consolidar com o Bolsonaro. Então, é necessário dizer, em alto e bom som, fora Bolsonaro e Mourão e militares, e denunciar os atores do regime e do golpe institucional como o Judiciário e o Centrão, os militares e a direita golpista. E como não podemos aceitar e naturalizar o golpe institucional e o regime em que a gente vive, é preciso se opor claramente contra todos os seus efeitos. Começando pela revogação imediata da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, assim como a PL 936 e a 927, além de desde já lutar contra a aprovação da reforma administrativa, que vai acabar com os direitos dos trabalhadores e proteger os privilégios, regalias e supersalários dos cargos mais altos. Qualquer candidatura que não parta dessa oposição e localização nacional está cega com a ilusão de que o cenário nacional não afeta os municípios, como se fossem ilhas isoladas em meio a um cenário nacional. Ou pior ainda, prefere esquecer que houve um golpe no país e que estamos em meio a um regime extremamente autoritário, que só tem a oferecer miséria, repressão e opressão à nossa classe. Pois é, mas como dissemos antes, é preciso ir na raiz. Então não basta ser contra o que já está aí, é preciso transformar radicalmente, acabando com os privilégios das castas do regime, que é justamente a via que a burguesia encontra para comprometer os principais atores do Estado, além da própria corrupção. A burguesia é incapaz de implementar o mínimo do que seria uma democracia real. E por isso é nossa tarefa defender demandas democráticas radicais, que desmascaram o quão antidemocrático é o sistema político que vivemos hoje. Por isso, é tão importante defender que os juízes não sejam mais escolhidos pelos políticos, e sim pela população através do voto direto. Além disso, tanto os juízes como os políticos devem receber o salário médio de um trabalhador comum, como o de um professor, por exemplo. E seus cargos devem ser revogáveis, ou seja, a qualquer momento podem ser destituídos pela vontade popular, caso não cumpram com as expectativas ou em casos de corrupção, por exemplo. Além disso, é preciso acabar com a divisão de poderes entre executivo e legislativo, porque quem vota as leis deve ser também quem tem a obrigação de implementar essas leis. Também está dentro do mínimo do direito democrático a defesa da consigna igual trabalho, igual salário. Ou seja, que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens, assim como acabar com a diferença de salário entre negros e brancos. Isso tudo independente da identidade de gênero e orientação sexual. Para isso, é necessário combater o machismo, o racismo e combater também a LGBTfobia. Mas esse combate não pode se dar apenas com palavras e boas intenções. Para ir na raiz do problema, é preciso mudar objetivamente as leis e condições de vida dos setores oprimidos. Por exemplo, para acabar com a diferença salarial, é fundamental acabar com a terceirização do trabalho, incorporando imediatamente os trabalhadores terceirizados ao quadro de efetivos e garantir todos os direitos previstos pela CLT aos trabalhadores de aplicativo. Pois nesses postos de trabalho precarizados estão justamente, em sua maioria, os jovens, os LGBTs, as mulheres, negras e negros. O Estado deve ser separado de qualquer religião, em especial as igrejas cristãs e evangélicas. Cada vez mais essas estão dentro da política, dando um conteúdo religioso e conservador para as leis, atribuindo a elas valores morais cristãos. Ao mesmo tempo, as igrejas são isentas de impostos e são utilizadas como uma extensão das entidades políticas. Isso é um absurdo e devia ter acabado já no século passado, junto com a monarquia, as cortes reais escolhidas pela Igreja Católica e tudo mais. É verdade. E para combater o machismo é preciso que as mulheres tenham total direito ao seu corpo. E não existe forma de fazer isso sem defender a legalização do aborto legal, seguro e gratuito, universal, garantido pelo Estado, para que as mulheres possam decidir por si mesmas quando é o melhor momento para ter filho, se for do seu desejo. Também não é possível combater o racismo sem travar um combate na raiz contra o extermínio da população negra por parte da polícia, das milícias e do tráfico. E só existe uma maneira de fazer isso: lutar pelo fim da polícia, que é a mais racista do mundo,
e lutar pela legalização das drogas, e assim por fim essa guerra civil velada nas periferias e ao narco-estado, que assassina centenas de milhares de negros e negras todos os dias no Brasil. Ao mesmo tempo que o povo negro é marginalizado na periferia, ele é também maioria entre os moradores sem teto e os desempregados. Para responder a esse problema e aos efeitos da crise econômica, é possível criar um plano de obras públicas que construa moradias e todo tipo de infraestrutura que é o mais que necessário, como hospitais, escolas, expandir o transporte público e assim empregar milhões de trabalhadores, ao mesmo tempo que promove uma reforma urbana radical, que elimine todo o problema de moradia e das tragédias urbanas, que levam às enchentes, às secas, aos desabamentos e desmoronamentos que acontecem todos os anos. Mas o direito ao emprego é fundamental, ainda mais em tempos de pandemia, onde as pessoas precisam se alimentar bem, se prevenir e cuidar da sua saúde. É um absurdo que as empresas que lucram rios de dinheiro com o nosso trabalho estejam demitindo em plena crise sanitária. Ao mesmo tempo, existem inúmeros recursos que precisam ser produzidos com urgências para a pandemia, que poderíamos estar aumentando os empregos para produzir. Pois é, Andréia. E para defender o direito ao emprego, é preciso primeiramente proibir as demissões e reverter as demissões em massa deste ano. Ao mesmo tempo, reduzir a jornada de trabalho nas fábricas e serviços essenciais, sem reduzir salários, abrindo assim vagas para empregar mais pessoas e até mesmo aumentar a produção destes produtos para suprir as necessidades da pandemia. Pois é, e um dos produtos fundamentais nesse período são os equipamentos de proteção individual, que estão faltando em todos os lugares, máscaras, álcool gel, poderiam estar tendo sua produção aumentada, empregando toda uma força de trabalho desempregada e ociosa e assim garantir kits de prevenção gratuitos para a população e nos locais de trabalho, Isso sem falar na própria produção de testes e respiradores. Garantir testes massivos, gratuitos para toda a população é fundamental para evitar as mortes, afastando aqueles que contraíram o Covid, oferecendo a essas pessoas locais adequados e de qualidades e assim evitar a propagação. Já os leitos de UTI com respiradores poderiam estar sendo produzidos com a reconversão da produção de fábricas que hoje eles não produzem produtos relevantes para a prevenção e tratamento da Covid-19 aqui no Brasil. Pois é, Andréia. Isso sem falar da própria área da saúde, um dos principais flancos de combate ao coronavírus. Poderia estar contratando emergencialmente milhões de trabalhadores, seja para pesquisa de tratamento, seja no atendimento à população, gerando empregos e salvando vidas. Mas, infelizmente, hoje também se faz necessário, inclusive, exigir o mínimo, que é equipamentos de proteção individual e pagamento de salários dignos aos trabalhadores da saúde que hoje viram dias e noites em plantões intermináveis, travando uma verdadeira guerra contra um vírus sem as armas e equipamentos adequados. E para tudo isso, é urgente acabar com a lei do teto de gastos que proíbe, vejam isso que absurdo, que proíbe o aumento de investimento na saúde. Porém, esse seria o mínimo, porque a gente precisa de uma transformação estrutural na saúde. Basta de pessoas morrendo nas filas dos hospitais públicos, enquanto as instituições privadas lucram com a doença e o sofrimento daqueles que podem pagar. É necessário urgentemente uma fila única para o atendimento no sistema de saúde e a estatização de todas as instituições privadas sob controle dos trabalhadores, enfermeiros, médicos e da população. Essa é a única forma de garantir o direito à saúde universal, gratuita e de qualidade. E todos os setores não essenciais deveriam paralisar suas atividades com todos os direitos garantidos. Os trabalhadores informais e desempregados deveriam ganhar um auxílio emergencial equivalente ao preço que garanta a subsistência com dignidade, de pelo menos R$ 2.000. Todos os setores de grupo de risco deveriam ser afastados e protegidos, com direito a isolamento e moradia de qualidades.
E todos os postos essenciais, realmente essenciais, devem funcionar com fornecimento de testes e EPIs e comissões sanitárias organizadas pelos trabalhadores para a prevenção do coronavírus. Enquanto isso, a educação também precisa do fim da lei do teto de gastos para obter o investimento e a transformação radical que precisa antes de se cogitar qualquer retorno à aula presencial. É preciso reduzir drasticamente a quantidade de alunos para cada professor. As escolas precisam de infraestrutura renovada que atenda todas as mínimas necessidades sanitárias e de prevenção, além, dos EPIs. Verdade, mas não podemos mais permitir a continuidade da precarização da educação pública, enquanto as escolas privadas garantem a educação de ponta para as elites. Sendo que no ensino superior se inverte, as universidades públicas de excelência impedem a entrada dos jovens e filhos de trabalhadores através do filtro do vestibular, sendo empurrados para as universidades privadas de ensino precário. E o próprio conteúdo que é ensinado nas escolas e pesquisado nas universidades não pode mais estar a serviço do lucro das grandes empresas, mas sim determinado para atender às necessidades da população e da sociedade, garantindo qualidade de conhecimento científico e crítico. E, novamente, para a educação não existe outro caminho além de estatizar o ensino privado, colocando sob direção dos estudantes e trabalhadores da educação, acabando também com o vestibular, garantindo acesso a todos os trabalhadores à universidade pública e de qualidade. Por fim, você deve estar se perguntando, que ótimo, e de onde tirar todos esses recursos para fazer isso tudo? Afinal, o que todos os políticos sempre dizem é que falta dinheiro para tudo. A verdade é que existe sim recursos suficientes para tornar viável todas as medidas que a gente citou aqui nesse programa. O problema é que todos esses recursos estão indo para o bolso dos grandes capitalistas. Mas existem duas grandes medidas para garantir investimentos necessários para a aplicação desse programa. A primeira delas é a taxação das grandes fortunas com impostos progressivos, ou seja, justamente tirando dinheiro dos lucros direto do bolso dos patrões e das elites milionárias, Isso simplesmente porque um estudo realizado pela ONG britânica Oxfam revela que os 5% mais ricos do Brasil possuem a mesma renda que outros 95% da população. Nossa, e a outra forma, Bia, que a gente falou sobre a dívida pública. Pois é, exatamente isso que você está pensando. O não pagamento dessa dívida pública ilegal, ilegítima e fraudulenta poderia ter garantido somente em 2019 um montante de pelo menos 752,4 bilhões de reais. Só isso já daria cerca de 7 vezes o orçamento da educação de 2020, ou então 6 vezes o orçamento da saúde. Ou seja, daria para no mínimo duplicar o atual investimento em ambas as áreas e sobraria ainda muito para as obras públicas e reforma urbana. Pois é, incrível, não é, Andréia? E neste episódio, acabamos chegando a um programa que atenderia as demandas mais emergenciais da nossa classe. Mas alguns dos que estão ouvindo dirão que os políticos dos patrões nunca vão votar e aplicar essas medidas em seus governos e na Câmara de Vereadores. E as pessoas que pensaram nisso estão absolutamente certas. Ainda mais em meio a um governo tão reacionário e um regime tão autoritário que temos hoje. Então, vocês devem estar se perguntando, como implementar tudo isso? Bem, é por isso que esse é um programa não apenas para as eleições, mas para a luta. E é por isso que é tão fundamental organizar uma forte mobilização por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, porque é uma forma de aplicar cada uma dessas demandas, com os trabalhadores podendo votar livremente em seus representantes e dessa forma a gente pode varrer toda a podridão desse regime rumo a um governo dos próprios trabalhadores.
Aliás, para não ficar achando que a gente está falando aqui qualquer loucura, nesse domingo o Chile acabou de aprovar em um plebiscito com praticamente 80% dos votos. Depois de uma enorme jornada de lutas, eles votaram alterar a Constituição e acabar com a Constituinte herdeira da ditadura do Pinochet. Eles mostram assim que, é um exemplo e é um caminho que pode ser trilhado aqui no Brasil. E existem candidaturas nessas eleições que defendem todo esse programa que acabamos de comentar aqui. É o caso da Bancada Revolucionária dos Trabalhadores de São Paulo, que é composta pela Diana Assunção, pelo Marcelo Pablito e pela Letícia Parque. Ou então a Flávia Vale em Contagem e a Val Miller em Porto Alegre. Todas essas pessoas, podem ter certeza, estão lutando por tudo isso que nós acabamos de falar aqui no nosso Peão 4.0. E o programa vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada por ouvirem. Esse foi o segundo programa, do especial de eleições. Ouçam também o primeiro, que foi o anterior. E fiquem com a gente aí. E nós não podemos deixar de lembrar que o podcast Peão 4.0 e o Esquerda Diário são mídias completamente independentes financeiramente. Não aceitam dinheiro nem de patrão e nem dos governos. Por isso, ele é sustentado com a nossa própria contribuição. Então, se você gosta das nossas ideias e gosta dos nossos programas, não deixem de contribuir através do site esquerdadiario.com.br. E se você gostou do nosso programa, que é o Peão 4.0, curta e compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, porque é um programa feito por trabalhadores para trabalhadores.